Tá frio? Sim ou não? Sim. Mas pode sentar, não pode? Glória a Deus. Às vezes a gente tem uma mania fria, né? Às vezes no início do dia a gente costuma pensar assim, aí eu vi a televisão que vai chover, né? Aí de manhãzinha a gente já fala assim, eu acho que não vai dar nem para ir no culto, vai chover. A gente esquece que Deus ele preparou até um guarda-chuva para isso, né? Né, pastor? Aí a gente fala assim, vai estar muito frio. Aí Deus preparou o quê? A blusa. Ou seja, não tem escapatória. É tão simples servir o Senhor, né, Elia? É tão fácil. Mas a gente complica, né? A gente complica as coisas. Mas ainda bem que Deus ele entende. Eu acredito que ele entende. Mas também ele dá umas, né? E aí, vamos como é que é? Amados, eu sou grato a Deus por poder estar aqui. Eu louvo a Deus por cada um por estar aqui, porque eu costumo dizer que a gente não está aqui porque a gente é melhor, nem porque a gente precisa, mas domingo, durante o culto, eu estava pensando em uma coisa interessante. Quem trouxe aqui foi o Espírito Santo, amém? 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 Amém. Mas ele trouxe e foi embora? Não, ele está aqui, não é isso? Então se ele está aqui, glória a Deus por isso. Eu entendo, amados, que às vezes a gente fala assim, eu iniciei tudo, acho que foi no domingo, e aí eu disse que o Espírito nos trouxe até aqui. E quando eu sentei ali, falava muito comigo sobre isso. Ele trouxe, mas ele não foi embora. Ele participa do culto. É interessante isso, né? Ele poderia, se fosse um lugar ruim, quando o lugar é ruim, pastor Valdir, o que a gente faz? Aí eu vou frequentar não, mas eu vou levar alguém e vou embora. O Espírito Santo tomou que ele traz e permanece aqui. E quando acaba o culto, quem quiser, ele vai embora junto. Ele não fica aqui. Então a gente tem que entender isso, que Deus ele é tão bom. Eu estava conversando sobre isso com a minha esposa essa semana. Lembrei que o pastor Valdir na Bíblia teve um momento onde Deus agiu, não é isso? Teve um momento onde Jesus agiu, e agora o Espírito Santo está agindo. E como eu disse, ele nos trouxe e vai ficar aqui, e quando a gente for embora, ele vai com a gente. Olha que privilégio, pastor. Aí eu tenho que pensar assim, que a partir do momento que eu deixo de fazer isso, eu perco esse privilégio. Não estou dizendo que o Espírito Santo não está lá, na nossa casa, não. Mas eu tenho o privilégio de estar com ele aqui, permanecer com ele durante o culto, e na hora de ir embora, levar ele comigo. Aleluia. Aí, de repente, a gente pensa assim, mas eu passei tanta dificuldade no dia de hoje, tanta tribulação, tanto momento ruim, mas eu acredito que em todos esses momentos o Espírito Santo estava junto. Mas que privilégio que a gente tem, que cuidado de Deus a gente tem, a ponto de falar assim, independente do que esteja passando, enfrentando, Deus, Jesus, o Espírito Santo está conosco. Amém? Glória a Deus por isso. Amados, abra comigo a sua Bíblia, lá no profeta Ezequiel, no capítulo de 37. Ezequiel 37. Uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu já quero pedir licença para na tua casa, no teu lar, diante dos seus, e dizer que o mesmo Deus que está aqui, o mesmo Espírito Santo que nos trouxe até aqui, é o mesmo que está aí com você, amém? Que Ele tenha liberdade para agir na tua vida, naquilo que você tanto busca, que hoje Ele possa te entregar em nome de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Ezequiel 37, que eu achou, diga glória a Deus. Amado, eu vou ler uma passagem que não é muito conhecida, daquele que não costuma ler Bíblia. Aquele que costuma ler, quem nunca ouviu falar do vale de ossos secos? 37, a palavra diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eles que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor.
Assim diz o Senhor a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Verso 7 diz assim: então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Amém? Amados, como eu já disse, é uma palavra muito conhecida, mas uma palavra que Deus falou muito comigo essas 2 últimas semanas. É tão interessante, amados, que Deus coloca o profeta em uma situação adversa, permite que o profeta venha passear por aquela situação, e em seguida Deus ele faz uma pergunta dizendo assim: poderão esses ossos viver? E então o profeta, com sabedoria, ele fala assim: Senhor, só tu sabes. Mas ele sabia que desde o início até ele chegar naquele lugar, Deus permitiu que ele visse muita coisa. E a minha e a tua vida é assim, a gente vê tanta coisa, e às vezes algumas pessoas questionam a gente dizendo assim: e aí, pastor, sabe que pode mudar a situação? E aí, pastor, por que acontece isso, aquilo? E às vezes a nossa resposta é: o Senhor sabe o que está fazendo, o Senhor sabe o que vai acontecer, o Senhor sabe e conhece a minha vida, a tua vida. E o que me chamou muita atenção essa semana, eu falando com Deus sobre essa passagem, é que quando a gente pega essa história de Deus mostrando para o profeta aquele vale cheio de ossos, se Deus quisesse, Ele poderia fazer de uma hora para outra os ossos se levantar. Deus poderia mandar, ordenar, e os ossos tinham que se levantar. Eu até anotei aqui, eu lembro muito do pastor Valdir quando ele gosta sobre os esboços, né, pastor? Eu fiz esse costuminho também. E eu anotei aqui que é interessante que quando Deus ele não faz isso de uma vez só, eu quero acreditar que Ele ensina para o profeta que tudo que está ali vai mudar, tudo que está ali vai passar. O que eu queria dizer para mim, para você nessa noite, é que o que nós estamos enfrentando vai passar. Eu vou repetir: o que eu e você, o que nós estamos vivendo, vai passar. Só que é no tempo dele, é do jeito dele, é como ele ordenar, Rafael. É interessante que quando o profeta começa a profetizar, a gente escuta um ruído e um reboliço, não é isso? Mas a gente só vê o quê? Bagunça. Isso que Deus falou no meu coração essa semana. Quando vem de Deus, não tem bagunça, pastor. Tem ruído, tem reboliço, tem às vezes uma reviravolta, mas não tem bagunça. Sabe o que eu entendo com isso? Eu aprendo com essa passagem? Que o que nós estamos passando hoje vai mudar, vai passar, vai ficar bom, mas etapa por etapa. Olha que interessante, os ossos deles. Eu viajei essa semana sobre isso, pastor. Os ossos ouviam, mas não tinha orelha. Não tinha ouvido, mas os ossos ouviam a voz. E não teve bagunça, foi cada osso no seu. Sabe o que eu aprendo, pastor Danilo? Deus vai colocar tudo no seu devido lugar. Tudo no devido lugar. Mas tem que ser mediante a palavra. E às vezes a gente quer se esforçar e fazer do nosso jeito. A gente quer correr, a gente quer suar, a gente quer fazer tudo do nosso jeito. E Deus fala para mim para você nessa noite: vai acontecer, vai mudar. O choro, a riso, a tristeza e a alegria, mas a etapa por etapa, e mediante o quê? A palavra. Amados, Deus falou muito comigo essa semana sobre isso. Às vezes a gente se preocupa tanto, e quando a gente vai para Ezequiel 37, onde Deus leva ele até uma situação difícil, e pergunta: pode mudar? Ele fala: Senhor, eu até queria opinar, né, pastor? Eu queria até falar, eu queria até dar um jeito, de repente passar uma cola, né, no osso. Só que eu não conheço o osso, estava ali, era muito osso.
Aí Deus estava falando assim, eu conheço. Profetiza segundo a minha ordem, precisa ver o que vai acontecer. Amado, quando a gente entende o que Deus quer fazer na nossa vida, não tem bagunça, tem ruído, tem reboliço, tem reviravolta, mas tudo se encaixa no devido lugar. Porque bem mediante o que a vontade de Deus, eu anotei aqui, ó. E até anotei aqui, o detalhe é esse. O detalhe de toda essa palavra é isso, sem bagunça. Amado, às vezes nós temos corrido tanto, se esforçado tanto, tanta coisa, mas temos confiado tão pouco naquilo que Deus falou que ia fazer. Se a gente pegar, vamos aí voltar alguns dias atrás, quando o evangelista Rubens Gabriel veio aqui, eu conversei com a minha esposa sobre isso. Eu vim para cá e ninguém sabia que estava despregado. E eu vim. E eu sentei ali, eu falei assim, Deus, o Senhor vai falar comigo assim, ó. Eu vou abrir uma porta assim, assim, assim. Ele usou? Não. Mas qual foi a palavra, pastor? Vocês ouviram? Paulo, um homem que não desanimou. Então eu entendi que ele falou para mim assim, ó, não desanima. Se esforça, espera, confia. Eu entendi isso. É lógico que eu queria que ele contasse assim, nem que você. Eu estava aqui na frente, né? Mais perto, né? Não, pegou o Marcão lá do fundo, pegou outro de lá, e eu aqui quase uma bandeirinha lá, né? Quem queria, irmão? Mas a palavra foi não, o Paulo, homem que não, desanimou. Então, será que às vezes a gente quer tanta coisa, e Deus está falando assim, não desanima, confia, espera, vai acontecer. E a gente está falando assim, Deus não fala comigo, não, Deus ele tem que falar. Só que, por isso que eu falo que eu viajo muito dessa palavra. Amado, ouço ouviu sem ter ouvido. A gente tem ouvido e não ouve o que Deus tem falado. Ou às vezes a gente ouve, sabe o que a gente faz? Entra por aqui e sai por aqui. Tem que entrar por aqui e ficar aqui, amado. Eu não sei o que você tem vivido, eu não sei o que você tem passado, enfrentado, mas entenda uma coisa. A palavra tem que entrar aqui. E o salmista falou, guardei a tua palavra. Para quê? Para não pecar. Mas fala de pena, Jesus. Vamos orar ao Senhor. Amado, Deus é tão simples como eu iniciei falando aqui. Deus ele trabalha de um jeito tão que a gente às vezes não entende. Mas nessa noite eu quero que você entenda isso. Deus está falando assim, ó. Eu vou mudar, eu vou fazer, vai acontecer. Etapa por etapa. Vence uma etapa, glória a Deus. Amanhã começa outra, depois outra. Mas vai acontecer. Volto a dizer, seria bom se o profeta pegasse você e falasse assim, faz isso. Mas Deus está falando assim, profetiza segundo a minha palavra. E espera. Aí você fala assim, vai ter bagunça? Não, onde tem bagunça não tem palavra. Tem que ter ruído, tem que ter reboliço. Vai ter reviravolta sim. Mas no final de tudo vai ter o quê? A palavra do Senhor. Amém? Oremos ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai. No nome de Deus, teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, Deus, esse aqui é a tua palavra que nós iniciamos esse culto, Senhor. Deus, assim como o Senhor fez com o profeta Ezequiel, Deus, levou aquele lugar e perguntou se poderia acontecer algo ali. E ele foi sábio em dizer, Senhor, tu sabes. Deus, nessa noite nós somos iguais a esse profeta. Às vezes passando por essa situação difícil, a situação onde a gente vê e acha que não tem saída, não tem solução, não tem como mudar aquilo. Talvez as pessoas que estão no lar pensam a mesma coisa que a gente. O que é que eu faço? E a palavra diz que nós temos que profetizar segundo a ordem do Senhor. Como eu já disse aqui, vou repetir, vai ter ruído, vai ter reboliço, vai ter reviravolta, mas não vai ter bagunça, Senhor, porque onde tem a tua palavra, Senhor, tem poder, tem libertação, tem cura, tem transformação, tem renovo, Senhor. Por isso nós te pedimos essa noite, ó Pai, fala conosco mediante a tua palavra, Pai. Fala conosco, Senhor, aquele que é aqui triste, abatido, Senhor, sem saber o que fazer, Senhor, mediante a tua palavra eu te peço, fala conosco, Senhor, nessa noite. Continua falando conosco, Pai. Pai, que nós possamos render a Ti a honra, a glória, o louvor, a adoração, que tudo, ó Pai, nesse culto seja direcionado
a Ti. Eu te peço, Pai, seja conosco em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, e a igreja aplaude e glorifica o Senhor. Amém? Participação especial hoje é evangelista.
homem de Deus, que tem intimidade com o papai. Irmão, é forte, irmãos. E esse louvor aqui é tremendo, porque é bem parecido com o Marco mesmo. Porque é desse jeitinho que a gente tem que ser adorador, amém? Daqueles que pode chorar mesmo, que o papai vai ouvir aquela oração. E nessa palavra não pode dizer. Amém? Glória a Deus. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente
nessa noite. A Bíblia diz que onde 2 ou 3 estiverem ali, eu estarei. Deus está aqui hoje, nessa noite. O Espírito Santo de Deus está aqui na tua vida. Te trouxe a este lugar, como Ademir disse. Ele é mais interessado em te abençoar. E que você possa sair daqui cheio da presença de Deus. Amém? Você pode aplaudir mais uma vez o Senhor. Se assente por um instante. Abra a tua Bíblia em Provérbios de número 10. Desculpa, número 20. Provérbios 20 é a nossa leitura, né? Nesse mês a gente está lendo Provérbios. Eu achei muito interessante, porque nós estávamos falando de alguns assuntos aqui, no que a gente chegou. Eu gosto muito desse bate-papo. Eu acho que ele quando a gente fala de discipulado, às vezes a gente fala de discipulado, parece que a gente tem que criar uma grande atmosfera, e às vezes é assim mesmo que funciona. Mas para mim os grandes discipulados é nesse bate-papo que a gente tem, né? Primeiro porque a gente não está preparado, Tiago. Ninguém se preparou, nem o discipulador, nem o discipulando. Então a gente normalmente é o que a gente é. E é nessa hora que a gente tem a oportunidade de a pessoa entender mais ou menos o que a gente quer. Esses dias eu postei algo no meu status do WhatsApp que eu falei que normalmente a gente vai saber quem é realmente de Deus lá dentro da nossa casa, né? Porque o resto, fora, tudo é uma grande, né? É dentro de casa que a gente sabe se é crente mesmo, não é verdade? Então, isso é muito interessante. Então é nessa hora desse bate-papo que a gente tem a oportunidade muitas vezes desse discipulado, da pessoa entender mais ou menos aquilo que você pensa e o que a outra pessoa pensa. E quando eu li Provérbios de 20, eu quero ler apenas o verso 10, e a Bíblia diz assim, 20:10: pesos adulterados e medidas falsificadas, ambos são coisas que o Senhor detesta. Gente, é muito forte, não é verdade? Ele fala aqui, pesos adulterados e medidas falsificadas. Nós temos o grande costume de achar que a gente consegue, né, levar a nossa vida dessa forma, e a gente não consegue. Como diz o pastor Léo, eu gosto muito, ele fala, chega uma hora que o boleto chega. Como a gente tem que, na verdade, procurar nos relacionar com Deus de uma forma intensa e total e em todas as horas. Eu falava aqui, né, antes um pouco, sobre algumas situações que eu passei na minha vida. Eu e a pastora particularmente, principalmente em relação à igreja, ao ministério, a dificuldades que nós passamos. Gente, eu falo que uma coisa que não me tira da igreja é ser humano. O ser humano não me tira da igreja. Não me tira, porque já tentaram me tirar por muitas vezes e eu nunca saí. E a pastora, eu estava lembrando nessa época que eu conversava ali com a Cid com o Ademir, eu e a pastora tomávamos conta de uma escola bíblica que nós fazíamos um café da manhã. Nós não tínhamos café nem dentro da nossa casa, mas nós fazíamos um café na igreja. Deus preparava e providenciava. E aí eu lembro que um dia a gente chegou às 6 horas da manhã para fazer o café. A gente chegou à tarde, porque a gente olhava. É verdade, né? No sábado à tarde nós fomos lá. Chegou lá, fomos procurar, tinha um bule, aqueles bule grandão que faziam café, não sei quantos litros, era um bule grande assim. Sumiu, rapaz, sumiu o bule, sumiu as panelas, sumiu o botijão de gás. Aí a gente, a Ed ficou doida lá. E vocês precisam tirar daqui, vocês precisam atrapalhar. Então, e a gente sempre continuou firme naquilo. Teve café no domingo. Não teve, apareceu. Na hora que você dá os gritos, aparece, né? Tem hora que você tem que, né? Tem que se posicionar, exatamente. Então a gente passou por muitas situações, muitas dificuldades, mas uma coisa que eu e a Ed sempre fez foi honrar os trabalhos, honrar aquilo que a gente, né?
Na verdade, não é meu trabalho, é aquilo que eu creio, a minha convicção. Porque tem tanta de gente que fala as coisas e depois elas dão honra àquilo que elas mesmas dizem que creem. Gente, é nessa hora que a gente entende que isso é peso adulterado, é medida falsificada. Você fala uma coisa e age de outra forma. A gente está cansado de ver, muitas vezes, situações, e eu não estou falando eu estou falando de você falar assim, você crê em Jesus? Você crê mesmo que Deus? Você crê que Deus está aqui nesse lugar? Você crê que o que você faz é para Jesus? Mas na hora que você vê as atitudes da pessoa, são atitudes totalmente diferentes. Então, independente da situação que a gente vive, isso que é o mais interessante. Porque as situações elas vão vir realmente para te dificultar. Por exemplo, ontem eu dizia isso lá em Mogi. E hoje, eu preparando, eu sempre falo isso, né? Às vezes as pessoas, eu vou dar aula amanhã na escola bíblica, no estudo. Hoje eu já estava estudando um pouco. E uma das coisas que eu vi foi exatamente o que a gente falou ontem lá em Mogi. Que em 1 Samuel capítulo 18, a Bíblia diz que Davi, ele, depois de matar o filisteu, ele começa a andar do lado de Saul. A Bíblia diz que tudo que Saul colocou na mão dele, ele fez com grande habilidade. E ele foi, aí tem até aquela musiquinha, né? Que Davi matava 10.000 e quando Saul matava 1.000. Saul fica louco. Aí sabe o que eu lembrei? Sabe o que Deus falou comigo, mãe? Que às vezes tem lutas nas nossas vidas, não é porque nós estamos em desobediência, porque às vezes, muitas vezes na nossa cabeça, o que eu estou fazendo de errado? Quando a gente olha uma situação dessa, você está dentro da igreja, trabalhando para o reino, fazendo as coisas como eu e a pastora passou, chega lá, Jesus, o que eu estou fazendo errado? Não, você não está fazendo errado, não, você está fazendo certo. Porque o inimigo não quer que você faça. E isso é convicção. Você tem que ter convicção naquilo que você crê, naquilo que realmente você acredita. Porque se você não tiver convicção, na primeira luta você para, na primeira dificuldade você para, no primeiro problema você para, e você começa a olhar para um, começa a olhar para outro. E uma das coisas que nós falávamos hoje era isso, né? A gente é o ser humano, não vou falar gente não, o ser humano é louco para olhar muito para a vida das pessoas. Por isso que quando Paulo diz assim, examine-se o homem a si mesmo, ele não pede para examinar ninguém não. Né? E a gente passou muita situação, e a gente honrou tanto aquilo que Deus colocou na nossa mão. O primeiro ministério que eu e a pastora Eliette estivemos juntos foi uma sala de juniores, de 8 a 12 anos de idade. Às vezes as pessoas não dão valor. Sábado, dia 9, agora eu vou fazer o casamento de um deles, que eu dei aula com eles. Isso, o David casou sábado, que estava lá que eu até falei que eles estavam lá no coisa. E o Rafaelzinho vai casar agora dia 9, eu vou lá fazer o casamento dele. Entendeu? Aí as pessoas honra, faz, cumpre aquilo que Deus falou, independente daquilo que você está passando, daquilo que é para fazer, faça. Porque Jesus está olhando esse peso adulterado, essa medida falsificada, meu irmão, Deus detesta. E não adianta. Uma coisa que a Bíblia diz que Deus conhece é o nosso coração. Não é verdade? Aí o Alegria estava falando no dia do Gabriel, que o dia do Gabriel estava cheio de gente. E eu posso falar para você, 90%, 85% das pessoas que estavam aqui que receberam a palavra não vai viver nada. E o problema não é do missionário Gabriel, não. E se o missionário Gabriel vier do Rio, está cheio de novo aqui. Sabe o que falta? É convicção no nosso coração daquilo que Deus tem. Aí a gente fica andando com peso adulterado, com medida falsificada, e Deus está falando, não estou recebendo. Eu não sou eu que vou pregar, não, vou passar para a pastora Luciana. Aí com essa palavra eu quero te convidar para te continuar, é gostoso, né? Mas é a pastora Luciana que vai pregar. Com essa palavra, né? Essa palavra, eu falo que a palavra de Deus é linda, porque, por exemplo, eu não falo de dinheiro, eu falo de fidelidade, eu falo de você ser fiel naquilo que Deus te deu, seja em qualquer coisa. Se você quiser dizimar e ofertar nessa noite, fique à vontade, né? Você não é obrigado, você não paga para vir aqui, mas se você quiser, o Rafael está com um envelope lá, Pix da igreja, ibanovasp@gmail.com. Pastor, por que o senhor fala? Porque tem gente que nos assiste na internet. Não é verdade, dona Maria? Pastor, todo mundo sabe o Pix da igreja, pois eu falo, porque todo dia tem alguém nos assistindo novo na igreja. Aí ela não quer ter peso adulterado,
Não é verdade? Ela não quer ter uma medida. Ela fala, não, eu quero cumprir aquilo que Deus propôs no meu coração. Então, o pix da igreja é ibanovasp@gmail.com. Se você quiser dizimar e ofertar, fique à vontade, em nome de Jesus. Amém? Mas que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver, queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Ao me perdoar pelo que eu fiz dela, como a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Já falei aqui para vocês, então eu repetir. Eu já vi o missionário Gabriel dizer para uma pessoa assim, ó, você vai chegar numa cidade e lá Deus está preparando uma faculdade para você. E você vai fazer uma faculdade. E você acha que essa pessoa teve a faculdade, pastor Valdir? Você acha que ele cumpriu? Você acha que ele conseguiu pegar o diploma? Conseguiu não. Mas essa pessoa, esse rapaz, ele já teve pelo menos 2 carros e ficou sem nada. O dinheiro Deus proveu. Ele só não quis aprender, ou melhor, ele não quis obedecer aquilo que Deus falou. Ele comprou um carro zero, pagou 3 carros e teve que entregar o carro. E hoje ele não tem uma faculdade. O dinheiro Deus providenciou. A porta Deus abriu. A porta Deus abriu. Então, isso é peso. Peso, como que é o versículo, por favor? 20:10. Foi isso que eu li, né? O peso adulterado é a medida falsificada. Deus providenciou o que tinha que providenciar. Deus abriu a porta que tinha que abrir. Agora, meu irmão, quem administra o serviço e é você. Não é Cristo? Você está entendendo? Então a pessoa teve carro, a pessoa teve condição, dinheiro, pagou o carro, mas ele pagou um carro, ele deve ter pago uns 3 e ele entregou sem pagar. Se ele tivesse pago a faculdade dele, ele estaria com a faculdade pronta, formado, provavelmente trabalhando num bom emprego. Porque você pode falar o que for, já teve gente que já me falou, pode falar o que quiser. Meu irmão, hoje nós somos nós aqui, ó, pastor Valdir, eu, Rafael, Ademir, Marco, Elias, somos a última geração que conquistou alguma coisa sem estudo, Zé. Você tem filho estudado. O senhor tem filho estudado. Rafa, esses meninos precisam estudar. Ademir, precisa estudar. Elaine, esses meninos precisam estudar. Porque não tem mais não. É a última geração que conquistou alguma coisa sem estudo, porque daqui para frente precisa de estudo. Se tivesse feito uma faculdade há 20 anos atrás, essa pessoa estava bombando. Então a gente tem que tomar cuidado. Amém? Deus é Deus que faz. Agora, se a gente quiser também. Porque, olha o que eu estou falando. Eu estou falando assim, eu estou falando de salvação. Salvação desse menino dele não perdeu não, porque quem conquistou foi Jesus, lá na cruz do Calvário. Assim é na minha vida e na tua vida. Agora, eu vi ter algumas bênçãos, ou melhor, as bênçãos são condicionais. Ou a gente entende esse peso adulterado, essa medida falsificada, e a gente não vai viver aquilo que Deus tem. Ou a gente põe a medida certa, o peso certo, e aí a promessa de Deus acontece sobre as nossas vidas. Amém? Pai, eu quero agradecer por todo o dízimo, oferta, por tudo que foi entregue aqui nesta noite. Quero agradecer pela vida de cada um que aqui está, a vida daquelas pessoas que estão nos assistindo, aqueles que ofertaram, dizimaram, e que têm sido fiel na tua casa. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor possa continuar, o Senhor possa continuar abençoando a vida dessas pessoas. E a tua casa, Pai. O Senhor sabe que tudo que acontece aqui é para a honra e para a glória do teu santo nome. Pai, é isso que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Pastor Luciana, por favor,
Amanhã nós temos estudo às 20 horas. Fica para nós aí, por favor, enquanto a pastora chega aqui. Ela vem desfilando, né? Até ela chegar aqui. Amanhã a gente tem estudo, né? Amanhã tem estudo às 20 horas. Eu te convido para estar aqui. E sábado a gente tem o trabalho dos jovens às 19h30. Amém? Então convido os jovens, né, para estarem aqui para receber a palavra às 19h30. E domingo nós temos nosso culto de celebração. Amém? Estenda sua mão aqui, vamos orar pela mulher de Deus. Pai, eu quero agradecer mais uma vez pela vida da pastora Luciana, que se dispôs a ministrar a tua palavra. Muito obrigado, Deus, que o Senhor visite ela agora naquilo que ela precisa, Pai, porque ela tem entendido a importância de ser fiel a Ti, de cumprir os Teus propósitos, o seu chamado, porque é isso que a gente tem visto na vida da Luciana. Pai, ela se esmera toda quarta-feira aqui nessa tarde da bênção, e Pai, que o Senhor possa recompensá-la. Ela não faz isso por recompensa, mas o Senhor não deve nada a ninguém. O Senhor não deve nada a ninguém. Por isso, Pai, abre a porta que ela precisa. Pai, aquilo que ela tem clamado, pedido, acalma o coração da tua filha, que ela possa descansar, como disse a palavra aqui da abertura. Pai, é no teu tempo, é na tua hora, mas que vai acontecer, vai, porque a tua palavra nos garante isso. Pai, usa a tua filha. É isso que pedimos em nome de Jesus. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, para todos os irmãos. Glória a Deus, né? Mais uma quinta profética, onde Deus já tem falado tremendo com a gente aqui, né? Já estou recebendo desde o início do culto, né? Glória a Deus, banquete do céu, né, irmãos? Porque Deus é muito bom, generoso, né? Vem falando conosco. Glória a Deus. Eu queria continuar aqui, irmãos, lá no livro de Atos, capítulo 27. É uma palavra que a gente ministrou aqui na tarde da bênção. O pastor ministrou nesse texto também, não tem muito tempo. E a gente continua, né, irmãos? A gente recebe ali a palavra e a gente vai, né, continua em casa, eu continuo falando. E é uma palavra, irmãos, que está forte no meu coração, sabe? Que tem palavra que a gente não esquece, né? Palavra que causa um efeito assim na vida da gente que marca, né? E essa é uma palavra assim. É Atos no capítulo 27. Eu queria ler aqui a partir do versículo 10. Ele é um texto bem extenso, né? A gente não vai ler ele todo, mas eu queria ler alguns versículos. Atos 27, a partir do versículo 10, que diz assim: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando, com a esperança de alcançar Fenice e ali passar o inverno. Este era o porto de Creta, que dava para o sudeste e noroeste. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade. Sem poder resistir o vento, assim cessaram as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios
para reforçar o navio com cordas. E temendo que se encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com suas próprias mãos a amarração do navio, não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança da salvação. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço, a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Amém? Eu gostaria de orar junto com os irmãos. Grande Deus, eu quero, meu Deus, te louvar, te agradecer por mais essa noite profética, mais esse culto, onde nós temos a oportunidade, meu Deus, de estar aqui para te celebrar e também, meu Deus, para ouvir o Senhor falar conosco. E te agradecemos porque desde que nós entramos aqui, o Senhor tem falado ao nosso coração. O Senhor tem já vindo de encontro com as nossas vidas, com a nossa necessidade. E nós já te agradecemos por tudo que o Senhor já ministrou aqui essa noite. Mas ainda queremos pedir, Senhor, que o Senhor continue falando aos nossos corações. Que o Senhor venha, meu Deus, em nome de Jesus, nos dando direção nessa noite, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha conduzir, meu Deus, esse culto até o término, Senhor. E que nós venhamos sair daqui, Pai, com uma palavra que vai fazer diferença para o nosso dia de amanhã. Que o Senhor nos enche através dela, que o Senhor nos fortaleça através dela, que o Senhor traga, meu Deus, aquilo para qual o Senhor enviou essa palavra hoje, Pai. Que nós venhamos sair daqui de posse da Tua palavra nessa noite, Pai. É o que nós desejamos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Aqui o texto vai dizer para nós que Paulo, ele estava numa viagem, mas essa viagem aqui, irmãos, não era uma das viagens missionárias que ele estava acostumado a fazer. Ele estava sendo levado prisioneiro dentro de um navio junto com mais outros presos. Ele precisava, se apresentar ali para ser ouvido, julgado. E estava tudo dentro do plano de Deus. E ele estava ali, então, dentro daquele navio. E o texto vai dizer, a gente não leu ele todo, mas o texto vai dizer que eles já tinham feito várias paradas, porque a viagem, creio eu, que devia ser muito longe, muito, demorada. E eles já tinham feito algumas paradas. Em determinada parada que eles fizeram, Paulo ali, muito corajoso, ele tenta pelo menos orientar aquelas pessoas ali, que se eles continuassem aquela viagem, naquele momento, que ia ser desastroso. Essa é a palavra que o texto está dizendo. Ia ser desastroso tanto para o navio, quanto para a carga e quanto pela vida deles. Não era bom
que eles continuassem seguindo viagem. Mas o texto vai dizer que aquelas pessoas não deram ouvido para Paulo. Eles preferiram ali ouvir a orientação do piloto, a orientação das outras pessoas que estavam ali, do comandante. E o texto vai dizer que a maioria decidiu seguir viagem sim, alegando que aquele lugar não era bom para passar o inverno. Mas creio eu, né, que hoje está frio, é melhor passar frio do que, né, É verdade. perecer de uma vez, né? Meu Jesus, é verdade. E ali Paulo tinha falado, e ele não estava falando dele, irmãos, ele estava falando de algo que Deus tinha colocado no coração dele. Irmãos, e eu vejo, por toda a trajetória de Paulo, que ele era um homem que dava muito ouvido à voz do Espírito Santo. Ele tinha já feito outras viagens, como eu disse, viagens missionárias, que Deus mandava ele ir, e ele fazia suas rotas de viagem. Mas se a gente pegar lá em Atos 16, vai falar que ele tinha planejado uma viagem, e o Espírito Santo de Deus falou com ele, e ele muda a direção. Porque o Espírito Santo de Deus falou com ele que não era aquela direção, era outra. E ele teve que mudar todo o plano de viagem. Mas ele falou, vai dar trabalho, mas eu vou ouvir a voz do Espírito Santo de Deus que está falando comigo. Está lá em Atos 16, depois você ficar curioso, você vai lá e vê direitinho. E porque Paulo obedeceu, Deus fez nascer uma igreja depois. Depois você ficar curioso, você vê lá. Então ele era acostumado de andar dirigido pelo Espírito Santo, não pela orientação de um piloto, né? E ali ele deu o conselho. Ele deu o conselho, ele orientou. Mas aquelas pessoas não quiseram ouvir. A maioria, diz o texto, que decidiu seguir viagem. Irmãos, e muitas vezes a gente vê muito isso acontecer. Tem coisa que a gente está vendo o final dela. A gente está percebendo que se seguir naquele plano, vai dar ruim. Porque Deus, Ele fala, irmãos. Deus, Ele direciona. Ele envia a palavra, Ele usa profeta. Irmãos, Deus, Ele fala. Mas às vezes a gente insiste em ouvir o especialista, né? Vamos ouvir o especialista. Eu só aceito a instrução se for, né, alguém que entende do que está falando, né? É aí que a gente vai ouvir. Mas, irmãos, o Senhor Jesus, Ele é o maior especialista que já existiu. Aleluia! E de todos os assuntos possíveis. Eu tenho um livro lá em casa que fala que Jesus é o maior psicólogo que já existiu. É verdade. De Augusto Cury, né? Eu estou até precisando ler de novo. Então, irmãos, se a gente quer instrução para alguma coisa na nossa vida, é a orientação de Jesus, do Espírito Santo de Deus. Às vezes o plano é até bom, mas se não for direcionado por Deus, irmãos, vai dar ruim. Vai dar problema. Vai dar problema. E Paulo tentou avisar. Mas, e o texto fala algo interessante, é bom a gente ver tudo, né, direitinho. Fala assim que deu uma brisinha leve, e eles falaram, não, tá tudo de acordo, a gente pode seguir viagem que vai dar bom, é só um ventinho de nada. E eles confiaram que a decisão deles era a decisão correta. E eles decidiram então seguir viagem.
E eles seguem. Mas o texto fala que não demorou muito. Quando eles partiram, não deu tempo de chegar. Eles já tinham traçado o plano, né? Do lugar que eles iam parar novamente. Vai dar tempo da gente chegar em tal lugar. E vai dar tudo certo. Mas no meio do caminho começou o vento forte e uma tempestade. Começou a acontecer como Paulo tinha dito. Começou a ficar complicado. E o texto vai dizer que eles usaram todas as manobras. Irmãos, e essa é a palavra que não saiu do meu coração. As manobras. E eles usaram de todas. Mas com todas as manobras que eles fizeram para continuar seguindo em segurança, não deu nada certo, porque a tempestade continuou. Nós vemos aqui que foram dias sem uma estrela no céu, sem nada. E nada estava adiantando. E o versículo que nós lemos fala que eles não podiam resistir ao vento, porque era muito forte. Eles não conseguiram resistir àquele vento. E eles então cessam as manobras. É o que está dizendo o versículo 15. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Irmãos, esse versículo ficou forte no meu coração. Irmãos, tem vento que a gente não consegue resistir, não. Não consegue. Ainda que a gente seja entendido do assunto, tem vento que é tão forte que a gente não consegue resistir. Eles não precisavam estar passando por isso se tivesse ouvido o conselho e ficado lá. Mas partiu, o vento veio. E o texto fala que eles não conseguiram resistir. E eles tiveram que cessar as manobras. Teve que parar tudo e ficar à deriva. Irmão, sempre eu pensei que ficar à deriva era um negócio ruim. E é e não é. É e não é, irmãos. Porque ali eu entendo que eles tiveram que entregar o controle. Eles estavam conseguindo controlar mais nada. Fazer manobra nenhuma mais. Não ia adiantar. Porque todas que eles sabiam, eles já tinham usado. Toda a força que eles tinham, eles já tinham usado. Mas não dava. Que era mais forte do que eles, do que a sabedoria deles. E eles tiveram que largar de mão de tudo e ficar à deriva. Irmãos, eu penso que é bom ficar à deriva. Você vai sendo guiado aonde o vento te levar, aonde o vento te conduzir. Era isso que estava acontecendo ali. Irmão, sabe o que o Espírito Santo de Deus falou comigo? Que aqui não era nem desistir, era entregar na mão de Deus. Coisa que eles não fizeram lá atrás. Teve que entregar agora. Porque, irmãos, a gente tem uma mania de pensar que a gente está no controle de todas as coisas. A gente costuma dizer, Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle da minha vida, Deus está no controle do meu casamento, Deus está no controle da minha igreja, Deus está no controle da vida dos meus filhos. Mas a gente está ali fazendo manobra para tudo dar certo. A gente está fazendo manobra. A gente está achando que a gente está com o controle na mão. Mas chega uma hora que não dá mais. E a gente tem que entregar o controle na mão de quem sabe controlar de verdade. E, irmãos, essa palavra falou muito comigo. Será que você tem entregado verdadeiramente o controle? Eu te quero à deriva, para te levar onde eu quiser levar.
Irmãos, se tem uma coisa que eu aprendo e aprendi com esse texto e com a palavra de Deus, é que quando Deus ele fala que algo vai se findar, vai se findar. Que algo vai acabar. E não tem o que a gente possa fazer. Não adianta manobra. Não adianta. Quando Deus fala, está encerrado por aqui, está encerrado por aqui. Quando Deus fala que acabou, acabou, irmãos. Paulo já tinha falado lá atrás, se seguir por esse caminho, vai ser desastroso para o navio, para a carga e para todo mundo que estiver dentro. Só que às vezes lá atrás a gente não ouviu. E daí aqui vai findar, vai encerrar, porque não tem outra solução. Não tem outro jeito. Paulo falou, esse barco vai fundar. Não tem outra alternativa. E eles tiveram que deixar ali. E ser conduzido e deixar para ver onde que ia dar. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Dá a impressão que é desistência, né? Mas eu digo que é entregar na mão de Deus totalmente. Parar, sabe, com as manobras. Às vezes a gente está fazendo manobra para manter algo que Deus já falou que, ó, não é mais. A gente está insistindo, gastando força, os recursos que a gente tem em algo que Deus falou, ó, era para ter ouvido lá atrás. Mas agora que seguiu por esse caminho, fora da minha orientação, eu vou ainda poupar a vida. Mas o navio já era. Eu vou poupar a vida. Mas o navio vai afundar mesmo. Vai dar ruim mesmo. E ali eles pelejaram. Chega uma hora, aqui no texto que fala, eu acho que o pastor citou também esse versículo quando ele ministrou nesse texto, que eles perderam toda a esperança de salvamento. De ser salvo agora, nós vamos morrer mesmo. Eles se deram conta daquilo que estava acontecendo. E é onde Paulo fala com eles. Gente, eu estou vendo que vocês estão desesperados. Gente, eu estou vendo aí que vocês perderam a esperança da salvação. E vocês deviam ter ouvido o meu conselho lá atrás. E não ouviram. Mas não tem nada não. Porque o Deus que eu sirvo, Ele falou comigo essa noite. Enquanto você estava aí desesperado, tentando fazer manobra para salvar o navio, para salvar a vida de vocês, Deus estava falando comigo. Apareceu para mim à noite um anjo que me disse, Paulo, não temas, porque nenhuma dessas pessoas vai perecer. Só o navio. Mas ninguém vai morrer não. Ninguém vai morrer, sabe por quê? Eu tenho um plano com você lá. E você vai chegar lá. Você está indo por direção minha. E por sua causa, porque você precisa chegar lá, eu vou poupar a vida de todo mundo que estiver dentro desse navio aqui. Não vai morrer ninguém. Tem que ficar todo mundo dentro, até o final. E por causa de você eu vou poupar. Eita Deus lindo, né, irmãos? 200 e tantas presos tinha lá. 200 e poucas pessoas. Irmãos, mais para frente, o texto vai dizer aqui que eles tentaram fugir nos barcos salva-vida. Mas aí, o pessoal que estava na direção daquela viagem ali percebeu que o que Paulo dizia era certo, porque estava acontecendo como Paulo falou. E ele falou assim, não, ninguém vai fugir não, porque senão se alguém pular para fora, aí morre todo mundo, tem que todo mundo ficar aqui dentro.
Então eles não permitem que aqueles homens fugissem. Naqueles barcos, eles cortaram ali as cordas e deixam o barco ir, vão ficar aqui, todo mundo aqui. Olha que coisa, irmãos. Eles ficaram tudo ali. Paulo falando ali, ninguém vai morrer não. E ele fala assim, eu creio em Deus. Olha que coisa mais linda. Eu creio em Deus que acontecerá de modo como me foi dito. Paulo declarando. Gente, o negócio está feio, está complicado. Mas eu creio conforme me foi dito pelo meu Senhor. Irmãos, às vezes a gente olha do lado e é caos, né? É um caos total. Mas eu prefiro ficar naquilo que Deus falou comigo. Aleluia! Eu creio que vai acontecer de modo que Deus me falou. Meu Jesus. E eu não vou morrer não. Desse naufrágio não. Desse naufrágio eu não morro não. E ninguém também vai morrer. Ele fala assim, eu tenho para mim que nós vamos dar numa ilha. Oh glória! Aleluia! E assim aconteceu, irmãos. Assim aconteceu. Eles pelejaram. E aquele navio afundou mesmo, teve jeito. Foi só os destroços ali. E eles se apoiaram nos restos que sobrou do navio para se salvar. O que sabia nadar, diz a palavra de Deus que foi nadando. Os que não sabiam nadar se segurou no que sobrou daquele navio. Irmãos, olha que interessante. Deus deixou sobrar um pedacinho para eles se apoiarem até chegar naquela ilha. Até chegar naquela ilha. Mas ninguém morreu. Irmãos, eles tinham tudo para morrer. A palavra de Deus vai dizer lá no capítulo 28. Eu não vou ler, mas vou estar contando aqui para vocês. Quando eles deram na ilha, como Paulo falou, irmãos, eles tinham tudo para morrer. Eu não sei, se eu estava lá, acho que eu morria só era de medo. Não é? De susto. Morro de medo de chuva. Abrigado dentro de casa. Né? Para quem tem medo de chuva sabe, é tempestade, irmãos. Dentro de um navio no meio do mar. A pessoa tinha gente que ia morrer só era de susto. Tinha tudo para morrer. Caí naquela água fria, se apoiando. Fico imaginando aquele que não sabia nadar, o desespero. Outra coisa que eu não sei também não, irmãos. Nunca aprendi. Tem gente que morre de medo de água, tem até fobia, né? Já pensou cair na água? Já morria só de medo também, né? Tem gente que tem, irmãos. Fobia de água. Não entra nem para molhar o pé. Carol não está aqui para me tirar sarro dela. Carol é uma que vem pensar, uma mulher daquele tamanho morre de medo de água. O negócio está dando pé para ela que vai dar. Qualquer piscina dá para ela, né? Ela é autônoma. Pensa no medo. Ela entra com boia até em tudo que é lugar. Então pensa, irmãos, tinha tudo para morrer aquele povo, mas Deus disse que não. Deus foi direcionando até aquela ilha. Deus foi arrumando os meios. E irmãos, quando chega nessa ilha, lá no capítulo 28 vai falar, ilha de Malta. Irmãos, a palavra de Deus diz que eles chegam com tanto frio. E eles correram, acenderam uma fogueira naquela ilha.
acendeu um fogo para se aquecer. Podia ter morrido de hipotermia, né? De frio. Foram fazer uma fogueira junto com o povo daquela ilha lá. E a palavra de Deus diz que eles foram pegando lenha para aumentar aquela fogueira. No que Paulo pegou um feixe de lenha, veio uma cobra junto e morde ele, pica ele. Irmãos, o povo ficou tudo esperando ele morrer. Ficaram só observando a hora que ele ia cair duro para trás e morrer. E daí, como ele não morreu, o texto vai falar que ele sacode aquela cobra na fogueira. Eita glória! Aleluia. Glória a Deus. Diz que quando ele não morre, o povo daquela ilha falou: é um Deus. Escapou do naufrágio, não morreu de fome, não morreu de frio, não morreu afogado e não morreu mordido de cobra. Tem alguma coisa que esse homem é um Deus. A palavra de Deus diz que o povo daquela ilha queria reverenciar ele, queria adorar ele como um Deus, que ele não morreu. Ele falou: não, estou aqui para ser adorado, não. E eles ficaram ali, irmão, ficou todo mundo vivo. A palavra de Deus diz que Paulo ficou um tempo naquela ilha ainda, fazendo a obra de Deus. Irmãos, tem um ditado aí no mundo, que não é da Bíblia, não é do mundo, mas é muito verdade, que o que não mata fortalece. Irmão, parece que ele criou mais força para pregar ainda, Aleluia. mais força para ministrar, ganhar alma para o Senhor. Até o morto ressuscitou lá no meio daquele povo. Deus usou ele até para ressuscitar morto. Irmãos, eu quero profetizar que é noite profética para mim e para você. O que não te matou te fortalece. Meu Deus. Vai te dar força para você pregar mais ainda, cantar mais ainda, evangelizar mais ainda, Nome de aconselhar mais ainda, em nome de Jesus. Teu testemunho vai te dar força para você continuar. E é por isso que eu e você estamos aqui, irmãos. Não é porque a gente é melhor do que ninguém, não. Porque aquele povo achou que tinha alguma coisa. Paulo tinha, meu Deus, era na vida dele, né? verdade. Mas não que ele tinha superpoder, não. Era algo de Deus. E só ia chegar ao fim de Paulo na hora que Deus decidisse. Então, irmãos, aquilo que não nos matou vai nos fortalecer para a glória de Deus. Aleluia. Né? Vamos sacudir essa serpente no fogo aí, em nome de Jesus. Que ela vai ter que desgarrar de nós e deixar a gente livre Em nome de Jesus. para cumprir aquilo que Deus nos chamou para fazer. Eu estava quietinha ali, só ouvindo o pastor Ademir ministrar aqui. Falei: ô Jesus, eu podia ficar aqui ouvindo, não tinha nada não. Mas aí quando a gente quer ouvir, Deus usa para falar. Tem um louvorzinho bonito aí de uma mocinha novinha, que ela canta isso. Quando eu desejo ouvir, Deus me usa para falar. Né? É assim que Deus faz, irmão. É Deus é fiel. Né? Aleluia. Garanto que Paulo estava querendo viajar para pregar a palavra, porque ele já estava acostumado. Mas viajando daquele jeito, ninguém dava ouvido para ele. Eu vou ter que perecer junto com esse povo, já estou indo para ser julgado. Mas quanta coisa Deus fez no meio de tudo isso. No meio de tudo isso. Irmãos, resumindo aqui para a gente orar, porque eu sou rápida mesmo, os irmãos me conhecem. Irmãos, para concluir aqui, o recado de Deus para nós hoje é esse. Quando vier um conselho, vamos ouvir antes. Pegar a direção certa do que Deus está falando. Vamos ser dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Dar ouvido à voz do Espírito Santo de Deus. Para a gente não ter que enfrentar a tempestade no meio do caminho.
céu. Porque a gente tomou receita com o especialista da terra e não com o maior especialista que tem. E às vezes a gente está perecendo, tendo que fazer tantas manobras, nos cansando, botando toda a nossa força, energia naquilo que Deus falou. Não ouviu antes, agora já era. Não adianta mais fazer manobra, pode cessar as manobras, que agora é eu que vou guiar esse barco aqui, eu que estou no controle agora. Irmãos, que quando a gente disser que Deus está no controle, que Ele vem estar verdadeiramente. Quando a gente disser está na mão de Deus, que verdadeiramente esteja na mão de Deus. Irmãos, eu estou pelejando no aconselhamento com uma pessoa. Irmãos, a pessoa já fez jejum, ela já fez campanha de oração, ela já fez propósito, ela já implorou, se humilhou, se rasgou, falou com um, falou com o outro, falou com o outro, e Deus falou assim: acabou. Acabou o navio, vai afundar mesmo. Acabou, cessou as manobras. Deixa que é eu que estou no controle agora. Ou entrega na minha mão, ou vai ficar aí na manobra frustrada. Ou vai ficar aí chorando as pitangas, né? Porque ó, era para ter ouvido lá atrás. O conselho foi dado lá atrás. Mas não tem nada não vai morrer. Eu vou poupar a sua vida. Tem uma ilha aí para você se encostar, que eu estou preparando. Aleluia. Para você respirar. Oh, glória a Deus. Para você não morrer. Eu creio nisso. E a partir daí é uma nova história. Amém. É assim que Deus faz, irmãos. Tem hora que a gente precisa ficar à deriva. E eu achava que era ruim. E agora eu estou achando que é bom. Ser tocado pelo vento de Deus. É um ventinho forte que às vezes Deus manda, assusta um pouco. Mas Deus falou que vai dar na ilha e pronto. Aleluia. Deus falou que vai dar na ilha e lá nós vamos ficar seguros. Não chegou ainda, mas nós vamos chegar, irmãos. Vai chegar. Em nome de Jesus. Irmãos, no meio da tempestade, acho que aquele povo não enxergava mais nada, eles não sabiam mais nada. Mas Deus sabia olhar através daquela tempestade. Irmãos, quando a tempestade vem, a gente não enxerga nada. Fica tudo turvo, tudo barulhento. A gente não vê nada, não ouve nada, não sabe de nada mais. Está perdido mesmo. Mas Deus sabe dar direção. Aleluia. Deus sabe dar direção. Ele sabe aonde fica a ilha que a gente precisa chegar. A gente já não sabe mais de nada. Já perdeu a direção faz tempo. Mas Deus, Ele sabe conduzir a nossa vida. Eu creio nisso, Jesus. E glória a Deus que Deus está poupando a nossa vida, irmãos. Deus está nos dando chance. Deus está nos capacitando, nos revestindo para a glória dEle. Nós vamos chegar. Paulo falou para aquele povo: não desanima não. Pode se alimentar aí, criar força que vocês vão ter que nadar. Criar força que vocês vão ter que segurar firme aí em alguma coisa que vocês acharem no meio dessa água para vocês chegarem nessa ilha. Come aí porque não acabou ainda não. E glória a Deus, irmãos, que Deus está tratando de nós. Amém, Jesus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Então o recado de Deus para nós hoje é esse. Deixa o controle na mão dele, que ele sabe guiar.
Ele sabe onde eu e você precisa estar, precisa chegar. Parece que é o fim, mas não é. É o começo. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero te convidar, se você desejar se colocar de pé, para a gente orar. Glória a Deus. Aleluia. Grande Deus. Aleluia. Jesus, eu quero começar orando, pedindo ao Senhor que nos dê discernimento para ouvir o conselho certo, da direção certa a tomar, o caminho certo a seguir. Que o Senhor venha nos dar discernimento, que nós venhamos ser sensíveis à voz do Teu Espírito Santo falando conosco. Oh, Jesus maravilhoso. Porque nós não queremos ter que passar pelo meio da tempestade, do vento forte. Nós não queremos ter que contar com manobras humanas para salvar algo, para salvar alguém. Nós queremos contar somente com a Tua misericórdia, Deus. Nós queremos contar com o Senhor na nossa vida, porque o Senhor sabe o que está fazendo, sabe a direção certa. Por isso, Senhor, eu quero te pedir que a gente venha ouvir mais a orientação do Senhor, menos o nosso coração, porque o nosso coração muitas vezes é enganoso e nos leva para lugares que não são seguros. Pai, que o Senhor nos ensine a depender totalmente do Senhor, andar na dependência do Senhor, para a gente não ter que perecer, para a gente não ter que sofrer, para a gente não ter que andar com medo, inseguro. Que o Senhor tome, Pai, o controle das nossas vidas hoje, porque, Senhor, nós cessamos as manobras do nosso conhecimento humano para ficar na dispensação do Senhor, para que o Senhor venha conduzir a nossa vida, porque nós cremos que o Senhor tem um plano para nós. Nós cremos que o Senhor tem um destino para nós, preparado. Me pergunto por que foi. E nós não podemos fugir dele. E o Senhor sabe para onde está nos levando. Pai, que o Senhor venha estar na condução desse barco que é a nossa vida hoje. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Também é o meu dono. Aleluia. Ele não me abandonou. Aleluia, Jesus. Está me ensinando. Oh, glória a Deus. É bom aprender com o Senhor, meu Deus. Me ensinando a depender, Deus. a confiar e até a perceber quando é hora de parar, não parar de avançar, mas parar pra escutar e ver que lá de cima minha roca ele vê e não ter o caminho. Oh, grande Deus. Me dá rumo ao barquinho e assim me guiará a um lugar seguro, na calmaria. Glória a Deus. Tu és fiel, Senhor. Aleluia. Glória, glória a Deus. Tem a promessa de quem não erra, que do outro lado
ao lugar seguro, acalmaria. Glória a Deus. Aleluia. Deus está conduzindo a nossa vida, irmãos. E glória a Deus por isso. Que a gente não sabe de nada, não. Quem sabe é o Senhor. Amém? Glória a Deus. Queria agradecer essa oportunidade. Que o Senhor possa continuar falando ao teu coração. Deus abençoe os irmãos que estão em casa também. Que Deus possa continuar falando ao teu coração através dessa palavra. Deus abençoe.